versículos do 1º ao 3º. Jeremias 33, do 1º ao 3º versículo. Estou muito feliz também porque hoje a minha irmã está aqui louvando a Deus conosco. Meu irmão era para vir, mas dessa vez não veio ainda. Mas o Senhor o trará, em nome de Jesus. Todos se encontraram, amados? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jeremias 33, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor, não, a outra versão diz Yahvé, ou Jeová, é o seu nome. Versículo 3 e último. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Podeis assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Todos nós sabemos a história de Jeremias, o contexto em que ele estava vivendo, contexto este pré e pós-exílio, levada, da primeira e segunda leva do povo de Judá que foi levado cativo. E é interessante que Jeremias, quando foi chamado, hoje é um culto de missões, e não se estranhe, porque Deus está nesse negócio, apesar do texto parece ser um tanto diferente, mas Deus está nesse negócio. Jeremias foi chamado, e lá no primeiro capítulo, ele disse que era criança ainda. Na verdade, ele tinha cerca de 25 anos, mas por ser filho de sacerdote, e provavelmente estava se preparando para ser sacerdote, e o sacerdote só podia assumir quando tivesse acima de 30 anos. Jeremias ainda não tinha 30 anos, por isso que ele diz: Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu não passo de uma criança, eu não tenho experiência, eu não sou quem o Senhor pensa, ou o que as pessoas pensam de mim. E Deus diz para ele: Jeremias, não diga isto, que não passa de uma criança. Antes que você fosse formado, eu já te escolhi. Antes que você fosse gerado, eu já te escolhi e te coloquei como profeta às nações. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem muitos escolhidos ainda, que não estão aqui, que ainda não estão servindo ao Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos chama para clamar, para chorar por estes, para invocar o nome do Senhor, porque o Senhor responde. E nessa noite, culto de missões, eu gostaria de falar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, sobre clamar ao Senhor. A igreja, durante muito tempo, eu creio que já faz alguns anos, que perdeu esse hábito de clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor é muito mais que orar. Se nem orar, nós estamos orando direito. Clamar é se derramar diante do Senhor. Clamar é, com todas as nossas forças, dizer: Senhor, eu não consigo, eu não posso, e por isso, Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa que eu não consigo fazer. Clamar inclui gritar, se preciso for.
Clamar inclui gemer na presença de Deus. E nós precisamos resgatar isso, senão não tem obra de missão que vá adiante. Nós vamos ver alguns exemplos de homens e mulheres que clamaram ao Senhor. E esse clamor, o Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor. E Ele, o Todo-Poderoso, se inclinou e ouviu o meu clamor. Saiba que quando clamamos, os ouvidos do Senhor estão abertos, escancarados, para trazer resposta. Então por que não tem acontecido muitas coisas? Muito mais do que tem acontecido. Porque a igreja, todos nós, não temos clamado ao Senhor. Não temos clamado. E o clamor é essa oração intensa, esse desejo, esse gemido da alma, que às vezes nem palavras saem, mas o Senhor que conhece o nosso coração, sabe de todas as coisas. Então nós, para fazermos missões, nós precisamos clamar ao Senhor primeiro, por nós mesmos. Clamar ao Senhor para que Ele nos mantenha de pé. Clamar ao Senhor que Ele nos dê força, que Ele venha ao nosso socorro. Clamar ao Senhor que derrame sobre nós do Teu Espírito. Amados, eu acho que eu já falei isso daqui, vou repetir. Nós vivemos um período que é raro ver alguém ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito. É raro. E eu estou falando de igreja pentecostal, não estou falando de igreja tradicional, não. Estou falando de nós. Onde está aquele povo que clamava, e no mesmo dia, várias pessoas eram cheias do Espírito? Como que vamos fazer missões se é o Espírito que nos capacita? Como vamos fazer missões se é o Espírito que nos habilita, que nos dá força? Então é noite de clamar primeiro por nós mesmos, de dizer: Senhor, eu não estou de acordo, eu preciso mudar, Senhor. E como diz o Salmo 40, os ouvidos do Senhor estão tão perto, porque diz que o Senhor se inclina. Oh, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se inclina para escutar o clamor dos seus servos, daqueles que clamam pelo Teu nome. Nós também precisamos aprender a clamar por aqueles que nos ofendem. Não há como fazer missões se eu estou emburrado com meu irmão, se eu não perdoo meu irmão. E um exemplo deste é que Moisés, quando a sua irmã, hein, de sangue, que cuidou dele quando ele era pequeno, certa vez começou a falar mal dele, entre outras coisas, porque Moisés tinha arrumado uma das esposas de Moisés, era parente nossa, né? Era africana. Não sei se é por isso, mas pode ser que seja. Independente disso, ela começou a murmurar contra Moisés, e Deus puniu a sua irmã com lepra, e ela teve que ficar fora do arraial. Amado, se fosse hoje, muitos de nós iam falar: bem feito. Quem mandou implicar comigo? Quem mandou implicar com a minha esposa, criulinha? Mas Moisés fez o quê? Porque ele ainda tinha uma missão. Ele tinha um chamado de Deus para conduzir aquele povo.
E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, traz a minha irmã de volta. Senhor, sara a minha irmã. Sara a minha irmã, Senhor. Amados, para fazer missões, nós precisamos interceder pelo nosso irmão que nos feriu. Não é fácil, não é. Mas na igreja acontece de uns ferir os outros. E é momento de levantarmos um clamor e dizer: Senhor, eu quero perdoar. Senhor, sara o meu irmão. Moisés clamou ao Senhor: Senhor, traz a minha irmã de volta. Talvez alguém que estivesse ali perto dissesse: Moisés, deixa ela lá. Ela está muito bem lá fora do arraial. Nós não precisamos de fofoqueiro, de gente encrenqueiro aqui no nosso meio. Mas Moisés disse: ela é minha irmã. Eu quero ela de volta. Sara, minha irmã, Senhor. Sara, minha irmã. Esse também é outro tipo de clamor que nós precisamos resgatar na igreja. Porque não adianta eu estar bem com o Senhor se o meu irmão está fora do arraial. Tem muitos dos nossos irmãos, pastor Elias, está fora do arraial. Está fora do arraial. Está fora da congregação. Está longe do Senhor. E às vezes, sabe, se não for o Espírito de Deus, a gente fala: não, ele merece estar lá. Ele merece estar longe do caminho do Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos chama para clamar. Tal como Moisés clamou por Miriam. É noite de clamar pelo teu irmão que te feriu. E é interessante que Moisés sabia, as pessoas que estavam com ele sabiam, e contra talvez a vontade de muitos, Moisés falou: não, eu vou clamar, eu quero a minha irmã de volta. E a Bíblia diz que ela foi sarada, a lepra foi embora, e ela foi restituída ao arraial, e juntos caminharam rumo a Canaã. Nós temos uma caminhada muito grande ainda, queridos. E Deus quer que clamemos para que as Miriams que estão fora volte para o arraial. Volta para o arraial. Que Deus possa alcançar essas vidas. Nós também temos o exemplo de clamor de Ana, mãe de Samuel, todos nós conhecemos. A Bíblia disse que o clamor dessa mulher foi tão intenso, mas tão intenso, que chegou um momento que não saía palavra da sua boca. Talvez só um gemido, talvez só um sussurrar, a ponto do sacerdote falar: encheu a cara de vinho. Não tem lógica uma pessoa fazer o que essa mulher está fazendo. E ela fala: não, meu Senhor, eu estou só me derramando diante do Senhor. Eu estou clamando por um filho. É noite de clamar pelos nossos familiares. O evangelista Reinaldo leu aqui o texto de Josué. É noite de clamar pelos nossos familiares, de clamar até que o Senhor responda, e Ele vai responder. E a Bíblia disse que, tal como aquela mulher clamava com tanta intensidade, Deus respondeu o seu clamor. Deus respondeu, deu a ela o filho que ela tanto esperava. Nós temos outros exemplos, tantos aqui, mas eu gostaria de falar também do exemplo do cego que estava no caminho de Jericó. A Bíblia fala que não era só um, vários cegos ficavam ali à beira do caminho, outros também na mesma condição, talvez não fosse cego, mas doentes, esmolando ali, esperando ajuda. Mas aquele cego ouviu falar de Jesus.
Aquele cego ouviu falar que Jesus passaria por aquele lugar. Amados, Jesus está aqui. É noite de clamar. É interessante que foi a última vez que Jesus passou por aquele caminho, antes de padecer naquela cruz e ressuscitar dos mortos. Era a última vez que ele ia passar ali, não tinha outra oportunidade. E aquele cego, ouvindo falar, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi só ele saber: Jesus está aqui, está passando, está. Então eu vou clamar. Amados, o que nós estamos esperando para clamar? O Senhor está aqui. E Ele não vai só passar como passou por Jericó, não, indo para Jerusalém, não. Ele está aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Então clama. Então clama. Ele não perdeu a chance, ele clamou. E aí disserei. Você não está vendo que... Lógico, ele não estaria vendo, mas você não percebe que quem está passando aí é Jesus? Ele disse: é por isso mesmo que eu estou gritando. Mas você está incomodando? É para incomodar mesmo, eu vou gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Quanto mais falava, mais ele gritava. E ele tinha uma garganta boa, a ponto do Senhor dizer: olha, traz ele para mim, traz ele aqui, pega ele, porque esse clamor mexe comigo. Um clamor sincero mexe com o coração do Senhor. Jesus quer ouvir o nosso clamor sincero. Quando Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O nosso Deus tem misericórdia de nós, queridos. Por isso que eu estou dizendo que é noite de clamar. Clamar por nós mesmos, clamar por aquele que nos feriu, clamar pelas causas impossíveis. É noite de clamar. É momento de abrir a nossa boca e não ter vergonha, e gritar se for preciso, chorar se for preciso, gemer se for preciso, mas não deixe de clamar. E a Bíblia disse que aquele homem foi levado até Jesus. Jesus disse: ei, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E a primeira coisa que ele viu ao ter os seus olhos abertos foi o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aquele que clama vê a glória de Deus, vê o Deus Todo-Poderoso. Aquele que clama tem resposta. Nós poderíamos falar aqui de tantos outros, mas vamos para Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Glória a Deus. Mateus 15, 21. Diz assim o texto: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Vou só ler esse versículo. Fiquem com a Bíblia aberta, que depois voltaremos nele. Todos nós sabemos dessa história. Jesus caminhando, passando por uma região de Tiro e Sidom. Sai daquela região uma mulher estrangeira, e ela começa a clamar. Um clamor pela sua filha. Pais, mães, não deixe de clamar pelos seus filhos.
Não deixe. Não desista. Aquela mulher clamando: tem misericórdia de mim, Senhor. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Talvez o teu filho não esteja horrivelmente endemoniado, mas está longe do caminho do Senhor. Está passando por vícios. Talvez o teu filho, a tua filha está passando por depressão, está passando por rebeldia, seja lá o que for. Clama. E ela continua clamando. Ao ponto, os irmãos podem seguir aí na leitura, ao ponto dos discípulos dizer: Senhor, tem uma mulher que não para de gritar atrás de nós. Aí Jesus fala: olha, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Fica tranquilo. E ela ouve o que Jesus fala. E ela fala: Senhor, oh Deus, eu não vim desperdiçar o pão, jogar o pão para os cachorrinhos, porque os cananeus eram chamados de cachorro. Isso num tom pejorativo. Não é igual a gente hoje cria cachorro e agrada os cachorrinhos, não. Ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem de pão. Ele fica ali debaixo da mesa, e quando caem os farelos, ele come. Ou seja, o farelo de pão também é pão. Ou seja, o que vier do Senhor é bênção. Eu não estou reivindicando nada de Israel. Eu quero que o Senhor liberte a minha filha. Eu quero que o Senhor liberta a minha filha. Chega ao ponto que o Senhor fala: olha, eu não vi fé tão grande. Insistência, clamor, gemido pela sua filha. E a Bíblia diz que a tua filha ficou sã. Aquela que estava terrivelmente endemoniada, agora já não é mais endemoniada. Agora é uma pessoa liberta, livre. Então, mãe, pai, não deixe de clamar pelos seus filhos. Ah, mas você não tem ideia como é que são meus filhos. Pois é, o Senhor tem. O Senhor tem. Ele sabe. Irmãos, quando eu me converti também, eu era o mais improvável de converter naquela vilinha. O mais improvável. Mas um dia alguém intercedeu e clamou por mim. Um dia alguém falou assim: olha, esse menino, que na época eu tinha 17 para 18 anos, ele vai virar alguma coisa. Ele vai vingar. E não desistiu de clamar. Não desistiu de clamar. E aí o Senhor falou assim: então, eu quero esse menino. Quantos meninos, quantos como eu estão hoje sofrendo horrivelmente por demônio, pela prostituição, por tantas outras coisas. Mãe, pai, mais uma vez reafirmo: não deixe de clamar. Ah, mas faz tantos anos. Não deixe de clamar. A Bíblia disse que nesse episódio dessa mulher, os discípulos falam: Senhor, ela vem atrás. Ela está vindo atrás de nós e não para de clamar. Está certo. Nós temos que ir atrás de Jesus mesmo. Nós temos que ir atrás dele. Porque é ele que tem resposta. É ele que sara. Ele que cura. É ele que liberta. É ele que salva. É ele que batiza no Espírito Santo. É ele que perdoa os nossos pecados. É por isso que nós temos que ir atrás dele. E certamente ele vai nos ouvir.
certamente Ele vai fazer de nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Só Ele. Portanto, é noite de clamar, é noite de derramar a nossa alma diante do Senhor. Vamos ler o Salmo 120, versículo 1. Alguém que encontrou pode ler, por favor. Salmo 120, versículo 1. Salmo 120. De novo. Glória a Deus, obrigado, minha esposa. O salmista, ele está falando: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o que acontece quando ele clama? E o Senhor me ouviu. O que nós aprendemos aqui? No mínimo, 3 coisas importantes. Todos nós passamos por momentos de angústia. Todos nós. Ué, mas e os crentes? Também. Todos nós. Né, irmão Cristiano? Todos nós temos nossos momentos de angústia. Primeira coisa. Porém, aquele que conhece o Senhor, no momento da angústia, clama ao Senhor. Segunda coisa. Quando estiver no momento da angústia, clama ao Senhor. Terceira coisa, o Senhor ouve o clamor daquele que está angustiado. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Eu sou crente, eu não posso falar que eu estou angustiado, eu não posso falar que eu estou com o coração apertado, não posso falar que eu estou com vontade de enfiar a cara no meu quarto e ficar quieto, não receber ninguém. Eu tenho medo, né? Vergonha, porque o que vão achar de mim? Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Tem angústia? Clame ao Senhor. Tem tristeza da alma? Clame ao Senhor. Está com a alma machucada? Clame ao Senhor. E Ele nos ouve. Oh, amados, como é bom ter um Deus que nos ouve. Como é bom ter um Deus que atende o clamor daqueles que são teus. Como é bom ter um Deus que não mede esforços para se inclinar, para nos ouvir, para fazer de nós pessoas bem-sucedidas. Voltando para o nosso texto inicial, Jeremias 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, quando ele ainda estava preso. A situação de Jeremias não era nada boa. Talvez a gente fale: Senhor, eu estou passando por um momento tão difícil. Pois é. Jeremias estava passando por muito mais dificuldades. Estava amarrado em um tronco, sem poder entrar na casa do Senhor. E mesmo amarrado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo taxado de louco, o Senhor fala com ele. O Senhor fala com ele: ô Jeremias, esse tronco aí, essas amarras, não é nada diante daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Esse tronco, essas amarras, isso daí é. Portanto, Jeremias, clama a mim. Nós precisamos clamar. E esse clamor tem um endereço. Esse endereço chama Senhor dos Exércitos. Deus digno de toda honra e de toda glória. Clama a mim. Senhor, eu estou amarrado no toco. Senhor, eu não consigo caminhar. Senhor, eu não tenho mais forças. Clama a mim. Senhor, parece que tudo está dando errado. A minha família virou uma bagunça. Meus filhos fugiram da tua presença. Clama a mim. Senhor, minhas finanças não estão boas. Estou desempregado.
Estou doente, clama a mim. Clama a mim. Qual é a situação que você se encontra hoje, nessa noite? Jeremias estava amarrado. Amarrado num tronco. Sendo humilhado. Mas o Todo-Poderoso, oh, aleluia, visita este homem e fala, clama a mim. Depois, e responder-te-ei. Ah, meus amados, o clamor do crente não é uma coisa de gente insana, que fica falando sozinho com as paredes. Não. Tem resposta. Deus ouve o clamor do crente. Deus ouve o clamor da mãe que clama pelo teu filho. Deus ama o clamor do pai que clama pela sua família, pelos seus filhos. Deus ouve. Clama a mim. E não somente vou te ouvir, mas eu vou te responder. Tem resposta. Meu irmão, tem resposta. No clamor, tem resposta. Deus não te deixa falando sozinho, não. Tem resposta. Clama a mim. E responder-te-ei. Eu vou te responder. Tem resposta para o teu clamor. Tem resposta para a tua indagação. Tem resposta para o teu sofrimento. Tem resposta. Clama a mim. E responder-te-ei. Oh, e anunciar-te-ei. Não é somente resposta, não. Ainda vou te anunciar coisas grandes. Aleluia. Não é coisa pequena, não, é grandes. E ocultas. Que você não sabe. Às vezes a gente acha que é sabidão, que sabe das coisas, sabe nada. Clama a mim. E eu vou te responder. E ainda vou te anunciar coisas grandes, grandes, grandes. E o pastor Elias? Coisas grandes. Aleluia. Coisas grandes, ocultas, que não sabes. Oh, meus amados, nós somos muito pequenos. Nós, às vezes, nos contentamos com tão pouco. Mas nós temos um Deus que tem coisas grandes. E esse culto de missões, o que Deus está me mandando dizer, é que essas coisas grandes e ocultas vai começar na minha e na sua família. A missão vai começar em casa. Em casa. Então, clama a mim. E eu vou te responder. E vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Na tua família. Ah, mas você não tem ideia do que jeito que está a minha família. Tem não. E nem seria importante se soubesse. Mas o nosso Deus, o Deus que falou com Jeremias amarrado num toco, amarrado num tronco, Ele quer falar com você nessa noite. Eu lembro de um cântico antigo que fala sobre clamor. Esse cântico é assim, o coro dele só. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao Senhor, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Oh, grande Deus.
esse contexto de Jeremias, muitos dos seus amigos, inclusive ele também depois, estava sendo levado para a Babilônia como escravos. E eles ficaram cerca de 70 anos ali. Muitos morreram, não puderam voltar. Mas chegou um dia, sobre o decreto do rei Ciro, que Judá pôde voltar a adorar ao Senhor. Nessa noite, noite de clamor, noite de chorar na presença do Senhor. O cativeiro está terminando. Nabucodonosor não pode prender os teus filhos, a tua família. O alvará de soltura está sendo decretado nessa noite. Vamos colocar de pé. Vamos cantar mais uma